Olá, tudo bem? Nós vamos hoje conversar um pouco sobre frigidez, falta de interesse sexual, anorgasmia, do ponto de vista da mulher. Meu nome é Alexandre Ribeiro, eu sou psicólogo há 40 anos e eu gostaria de trabalhar isso com vocês. É um tema muito importante e que infelicita um número grande de mulheres, de casais, e muitas vezes responde pelo insucesso de muitos casamentos. Por vezes, o companheiro, o parceiro, ele não consegue entender o que está acontecendo, o que está se passando, mesmo porque nem a companheira, que é o foco dessas questões, ela mesma não sabe explicar o que ela está sentindo, o que está acontecendo com ela. Então ele, em muitos momentos, toma isso como rejeição, não como uma dificuldade que ela tem independente dele, mas ele personaliza aquela dificuldade para ele e ele acaba se sentindo alguém desinteressante, desimportante, ele se sente rejeitado. E isso abre muitas vezes a porta para uma quebra no relacionamento. A frigidez, a falta de interesse sexual, ela advém muitas vezes de mulheres que tiveram um histórico na vida onde passaram por experiências de repressão sexual por questões de ou por terem passado por uma experiência traumática, como abuso sexual, etc., ou mesmo por terem sofrido um processo de repressão e de abuso moral dentro da própria família. Não é? Como se eu não pudesse falar sobre a sexualidade, como se a sexualidade fosse algo negativo. Não é? Ou muitas vezes essas mulheres não passaram por uma situação diretamente de abuso sexual, mas elas viram outras pessoas que passaram por isso e tiveram uma aprendizagem que nós chamamos vicariante, quando você aprende de maneira vicária, ou seja, você aprende com a experiência do outro. Eu não passei por abuso sexual, mas eu vi a minha irmã passar. Ou eu nunca fui uma pessoa impulsiva sexualmente, eu nunca me promiscuí, mas eu assisti isso na minha mãe. E eu tive muito medo de repetir isso na minha vida. Né? Enfim, então vocês vejam que tem muitas facetas esse abuso sexual, esse abuso moral, ele pode se revestir de várias formas. E isso tudo leva a um medo muito grande. É como se a experiência de eu me entregar sexualmente me desse muito medo de eu perder o controle. Né? Relatos na família, olha, fulana ficou prostituta, a Beltrana não sei o quê. Relatos de pessoas que perderam o controle sexual e caíram em algo muito deprimente, depreciativo. Né? Então o sexo ele foi sendo aos poucos associado como uma experiência perigosa, uma experiência que vai abrir a porta ao inferno, né? Ao inferno moral, ao inferno de pegar doenças, ao inferno
de eu me tornar dominada por um homem, submetida, enfim, o medo é muito forte. E a partir daí eu vou desenvolver uma ansiedade muito grande quando eu vou me abrir para uma experiência sexual. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de entrega sexual. Eu não me deixo experimentar a própria atração sexual, o próprio prazer sexual. Eu não me permito a isso, ou a fantasias sexuais, porque acabam sendo muito assustadoras para mim. É interessante observar que muitas dessas mulheres desenvolvem uma verdadeira couraça no corpo físico. Né? O Reich, ele foi um autor que trabalhou muito essa questão, o Lowen, o Alexander Lowen, da bioenergética. Então, eles trabalharam muito essa questão das couraças musculares que nós acabamos desenvolvendo, né, para não sentir o prazer. Então, essas mulheres, muitas vezes, quando estão numa situação próxima da sexualidade, de acontecer uma relação sexual, elas acabam ficando muito tensas do ponto de vista muscular. Essa tensão impede a carícia, impede o toque, impede o sentir o prazer do toque, impede que as fibras nervosas, os terminais nervosos mais relaxados, esses sensores, não é, do prazer, eles possam experimentar a sensibilidade, o como é gostoso estar com o outro, o calor, o toque, o carinho. Então há uma verdadeira encapsulamento, como se eu crio, eu desço uma couraça, eu desço uma armadura muscular que não me permite sentir o outro próximo de mim. E a partir daí eu acabo não experimentando interesse pela sexualidade, tendo problemas de lubrificação, não me permitindo, tendo muita dificuldade com a penetração sexual, dificuldade de experimentar o prazer durante a relação e a dificuldade também muito grande para atingir o orgasmo. O orgasmo implica num estado de entrega, né? Uma perda de controle, aonde o meu eu naquele instante, como se ele desaparece. Eu me misturo com o meu prazer, com o outro. Então, aquilo me dá muito medo, me dá às vezes pânico, tem pessoas que têm pânico mesmo, e elas se defendem, se amarram. Como o parceiro não entende esse processo, e que esse processo não tem nada a ver absolutamente com ele passa muitas vezes a agredir a mulher, né? A chamá-la de fria, a dar desprezo, a zombar, a fazer comparativos, etc. Porque ele está se sentindo muito ferido, ele está se sentindo rejeitado e ele passa a atacar. Ele não percebe que quanto mais ele produz esses ataques, mais ele reforça a resposta do medo, não é? E mais a pessoa se tranca, mais a pessoa se fecha. Às vezes aquele fechamento, ele soa realmente para o outro, para o parceiro, como arrogância. Mas, na verdade, por trás daquela máscara de arrogância, entre aspas, que não é arrogância, no fundo existe uma pessoa extremamente frágil, extremamente amedrontada, com muito medo de perder o controle, com muito medo de ficar dependente. Então, esse caminho
eu diria, de enfrentamento, de brigas, etc., não é um bom caminho. O que é importante é quando a gente está vivendo uma situação de ter uma parceira com frigidez sexual e a própria mulher que está vivendo esse estado emocional de tensão, de desinteresse, de medo, entender que isso tem raízes muito mais profundas, que não depende de uma vontade consciente, eu não quero ter relação ou eu quero ter. É algo muito maior que reclama ajuda psicológica, né? Implica também, muitas vezes, além dessa ajuda psicológica, um entendimento, uma ajuda psicológica para o parceiro envolvido, para que ele possa entender e colaborar e buscar juntos uma solução para isso. Então, nós precisamos ter muita sensibilidade, muito amor, muito carinho, não é? Para que a gente, eu diria, paciência, tolerância, para que a gente possa ultrapassar essa crise e o casal sair vitorioso. Muitas vezes essa situação, ela toda é conturbada por um não entendimento. Eu espero que esse vídeo ele contribua para uma reflexão, para um entendimento maior dessas questões e que ele abra um espaço para que as pessoas busquem ajuda e para que as pessoas não tomem essas coisas como que para elas e não se afastem e deem uma chance para o relacionamento. O amor, Hahnemann, o precursor da homeopatia, ele dizia que aonde há amor, existe cura. Então, eu faço votos que o amor cresça ao invés do amor diminuir. E busquem ajuda para poder superar essa crise conjugal. Se você gostou, curta esse vídeo. Isso vai ajudar a colocar o nosso vídeo mais em evidência no YouTube e mais pessoas poderem se beneficiar com o nosso vídeo. Se você gostou ainda, eu pediria para você que compartilhasse esse vídeo nas redes sociais, para que mais pessoas pudessem ter acesso. Gratidão, muita gratidão a vocês. Até o nosso próximo vídeo. Até lá.